Olá, queridos, que bom a gente estar junto aqui. Na verdade, eu abri um jogo e eu vou compartilhar com vocês, porque esse jogo ele é muito lindo. Eu vou botar aqui em algum lugar a foto e vou mostrando e falando das cartas. A primeira carta, não sei se vocês conseguem ver bem, é a carta do mago. E o que a carta do mago ela fala pra gente? O mago, ele tem o poder de manifestação, tá vendo? O 8, o símbolo do universo, e ele tem todas as ferramentas, ele tem todos os naipes, e da mão dele, ele manifesta, em cima da cabeça dele, ele tem o poder de conexão com o Criador. E o mago, ele não só representa que a gente tem todas as ferramentas para a nossa vida, que a gente tem condição de manifestar e a gente manifesta. Mas esses elementos que o mago traz, né, essas sabedorias, esses elementos dos naipes, significam uma conquista, algo que ele aprimorou, algo que ele absorveu, que ele aprendeu a lição e aí incorporou esse dom, essa habilidade, né, essa maestria. E quais são esses dons, né? É o ouro, a moeda. Então ele entende como ele consegue manifestar materialmente as suas intenções e a sua abundância, ou não, né? Porque a carta do mago, ela vai ressoar com uma carta positiva ou negativa. E é a carta número 1. Então, a carta do mago é a primeira lição que o louco tem quando ele se coloca em movimento, né? O tarô como uma jornada de vida, o louco, assim como Platão fala no mito da caverna, ele sente um chamado, uma necessidade, e ele se coloca em movimento. Ele precisa de mais. E aí, por mais que ele não saiba o que vem pela frente, como que ele vai percorrer, por mais que ele não tenha nada praticamente em mãos, ele tem uma fé, uma coragem, uma certeza, né, do motivo da existência dele. E aí a primeira lição é o mago. Olha que interessante. E o mago fala o quê? Da gente apropriar as ferramentas do universo que estão disponíveis para a gente. E a gente precisa aprender, a gente precisa se apropriar dessas ferramentas para que a gente consiga manifestar. E aí é a habilidade do ouro na realização, é a manifestação do paus, que é o impulso, a faísca, né? A intenção transformada em matéria. A taça de copas representando o domínio das emoções, do sentir. E o ás de espadas, que fala sobre o domínio da nossa mente, do nosso racional. O nosso cérebro, ele pode ser o nosso grande inimigo, ou ele pode ser também o nosso grande amigo. Então, a primeira lição que o louco precisa dominar na escola da vida, né, com o encontro com o arquétipo do mago, o arcano número 1. E nesse encontro, ele vai aprender a dominar a mente, ele vai aprender a dominar as emoções, ele vai aprender a dominar o ego, as suas intenções, o seu instinto. E a partir do momento que ele consegue ter consciência e se apropriar desses poderes, porque são dons, o mago ele pode partir para um novo encontro com o arquétipo número 2, que seria a sacerdotisa.
Depois eu vou falar no próximo vídeo das cartas de baixo, porque eu estou esmiuçando bem cada carta, para vocês tentarem entender um pouco melhor. Logo a seguir a carta do mago, vem uma carta de naipe, mas não é qualquer carta. É a carta da família, é a carta do 10 de copas, onde todo o percurso das emoções do naipe de copas, eles foram cumpridos, etapa a etapa. E nesse momento, é um momento de arco-íris, olha, depois da tempestade vem o arco-íris. É um momento de relacionamentos positivos, férteis, saudáveis, prósperos, né? Tem um pouco daquela história, 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Quando a gente se une por laços de intenção, quando a gente encontra parceiros que estão dispostos a percorrer uma jornada junto com a gente, quando a gente tem nossos filhos, os nossos filhos casam, nossos netos, a gente consegue compreender o significado profundo da carta do 10 de copas. Primeiro porque a gente entende que a gente tem um papel mais amplo dentro da nossa linhagem familiar, dentro da nossa ancestralidade, né? A gente cumpre um papel individual, a gente cumpre um papel dentro do nosso núcleo, da nossa família, né? Uma representação, e a gente cumpre um papel social também. Essas são as etapas do naipe de copas, né? E o 10, ele fala exatamente desse pertencimento, dessa compreensão do nosso papel, do nosso significado, da nossa importância. É quando a gente sai do lugar da vítima ou daquele lugar crítico em relação à nossa família e tem uma consciência mais profunda de qual é o nosso papel, né? O que a gente tem que aprender. Por que a gente está ali dentro daquela família, dentro daquele ambiente? O quão disso está dentro da gente? O quão disso está ali para a gente aprender e a superar? Saíram muitos arcanos maiores. Então, a próxima carta é a carta da Torre. E quando saem muitos arcanos maiores, significa que o aprendizado é um aprendizado complexo, digamos assim. O arcano maior, diferente dos naipes de copas, espadas, as lições elas são mais profundas, como uma cebola. Elas são cascas, né? Uma casca, a gente resolve uma coisa, abre outra, puxa outra. E o tarô, ele funciona muito nesse processo de cura, porque ele ajuda a descascar essa cebola. Ele ajuda, por isso que eu desenvolvi o método, né, Fio de Ariadne, que é um guia, uma bússola para a gente ir descascando essa cebola, percorrendo uma lição, depois a outra e se norteando melhor. Voltando à carta da Torre, né? A carta da Torre, ela fala justamente onde a gente coloca abaixo, tanto dentro quanto fora, né? Tudo aquilo que tinha um significado superficial e aparente na nossa vida. São os dogmas, são os contextos sociais, a nossa persona, como diz Jung, né? Jung fala que da persona é aquela máscara, é aquele personagem, aquela personagem é uma persona que a gente
mostra para a sociedade aquilo que a gente gostaria de ser e como a gente gostaria que as pessoas nos vissem, e não necessariamente está vinculado à nossa realidade. Inclusive, algumas pessoas vivem uma dicotomia muito grande, uma distância muito grande entre quem são, né, e entre as suas máscaras, entre as suas personas. E a carta da Torre vem... as estruturas estão vindo abaixo, elas precisam vir ao chão, né? Você vê que um raio vem do céu e toda aquela estrutura construída pelo homem, pelo ego do homem, para ele se proteger, para ele se sentir poderoso, representado aqui pela torre, lança tudo ao chão, destrói com um simples raio. Isso não é uma lição fácil, porque de repente tudo colapsar, aquilo que a gente achava que era, ou aquilo que a gente acreditava, ou o caminho que a gente escolheu, ou vem uma situação tanto interna quanto externa e muda a nossa vida. Mas é exatamente nesse momento que a gente tem o seguinte aprendizado: deixa aí, né? Assim, aquilo não te serve mais. A vida é construção de nascimento e morte, de ter e não ter. A gente tem que aprender a ser. A gente não aprendeu essa lição ainda. Então, a gente às vezes fica muito apegado ao ter e relaciona intimamente os nossos valores àquilo que nós temos, seja em relação a pessoas, a lugares que a gente frequenta, a títulos acadêmicos, a nossa conta bancária, ao nosso carro. E, na verdade, isso muitas vezes nos distancia do nosso propósito, porque tudo na natureza tem um papel, né? Desde a formiguinha, do passarinho, que faz uma composição para que o fluxo natural das coisas e dos animais ele aconteça de forma orgânica. A gente que tem uma consciência tem um papel também, um propósito. A gente não está aqui por acaso, né? Tanto dentro da nossa família, como dentro da sociedade, com os nossos filhos. E o nosso propósito é exatamente passar por essa escola da vida, né? O aprendizado. Depois tem a carta da Imperatriz, mas eu vou cortar esse vídeo, senão ele vai ficar muito grande, tá bom? Eu vou seguir num outro momento, eu vou ter que acelerar esse vídeo para tentar encaixar. Vou botar depois uma parte 2, o restante da leitura. Espero vocês. Tchau.